Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Jamile Jambeiro, sou advogada no Brasil e em Portugal e hoje inicio um quadro maravilhoso para os meus colegas, Advogando de Verdade em Portugal. Bem pessoal, primeiramente venho convidar todos aqueles que ainda não me seguem no Instagram Advocacia de Imigração, segue lá, me acompanha porque vocês vão ver diariamente a minha rotina advogando em Portugal. Além disso, também se inscreve aqui no canal e dá um like nesse vídeo se gostarem. Bem, por que o nome Advogando de Verdade em Portugal? Primeiramente, eu vou tentar compartilhar sempre que possível nesse quadro com vocês experiências no qual eu tenho cada vez mais na prática de 4 anos como advogada portuguesa em território português. Bem, esse quadro inicio, no caso, falando sobre as atualizações das inscrições na Ordem dos Advogados de Portugal. Um processo que já tenho o prazer de fazer há 2 anos para os meus colegas brasileiros. Bem, por que atualização? Para quem já fez e me acompanha um pouco, deve ter observado que até o próprio site da Ordem cada vez mais vem exigindo algumas coisas diferentes e alterando as declarações. Mas eu venho aqui também esclarecer algumas questões nos quais a maioria dos meus clientes e colegas que sempre me procura sobre esse processo sempre faz algumas perguntinhas. Bem, inicio para vocês esclarecendo. Além daquele outro vídeo que eu venho falando sobre o processo de inscrição na Ordem dos Advogados de Portugal, venho esclarecer para vocês que o processo é possível ser realizado à distância, ou seja, sem nem vocês virem a Portugal, e também pode ser feito presencial. Bem, a distância tem uma forma diferente. Primeiramente, eu preciso sempre de uma procuração, onde eu sempre forneço, claro, o modelo exato nos termos corretos. Deve ser assinado, reconhecido, apostilado, além da cópia do passaporte autenticada e apostilada. Deve ser enviado para mim via PDF, por e-mail, onde eu solicito ao vogal da OA a possibilidade de submeter a inscrição dos meus colegas por meio de uma procuração. E desta forma, vocês não precisam, na verdade, se deslocar até Portugal para solicitar sua inscrição na Ordem dos Advogados. Existe a forma presencial, onde vocês chegam, alguns dos documentos que deveriam ser legalizados são dispensados quando vocês fazem de forma presencial. Quanto ao tempo desse processo? O tempo desse processo é uma outra pergunta bastante recorrente. O tempo desse processo, via de regra, é de 90 a 120 dias na atualidade. É um pouquinho longo, devido realmente à procura, à demanda da ordem. Bem, alguns me perguntam, doutora, tem alguma diferença entre o presencial e o à distância? Eu digo que, via de regra, digamos, pelo regulamento da ordem, não existe uma diferença. Agora, na prática, enfim, aquela questão de teoria e prática, eu observo que aqueles que fazem o processo presencial junto comigo, enfim, ou qualquer outro colega que também faça esse procedimento, realmente o tempo que transcorre esse processo termina sendo menor do que aqueles que fazem presencial ou à distância. Bem, por quê? O que é que eu noto? Se a gente também for calcular, o que é que acontece? Primeiramente, quando se faz a distância, nesse e-mail no qual eu necessito enviar para o vogal por regra tem 10 dias para me responder, mas na prática às vezes demora 20 dias ou até mais. Só que, diante desse tempo, quando ele despacha, deferindo, que submeta a inscrição e apresente toda a documentação, ele dá, via de regra, um prazo de 30 dias, no qual eu acho cada vez mais curto, para aqueles meus clientes que ainda estão, na verdade, tratando da documentação e aquele tempo de correio para a documentação chegar no meu escritório em Portugal e a gente também providenciar outras documentações que somente consegue se providenciar em território português. Bem, com isso, às vezes ocorre esse tempozinho entre despachar e chegar a documentação. Quando chega a documentação,
às vezes o prazo que o vogal determinou para submeter já transcorreu. Mesmo assim é possível a gente pedir a prorrogação do prazo, mas quando a gente vai ver, esse tempinho termina às vezes demorando um pouco. E não sei explicar por quê. Só o fato da pessoa estar presencial, às vezes eu já tive cliente que em 60 dias já teve a sua inscrição deferida. Bem, não tem, na verdade, uma explicação legalmente, né, sobre isso. Via de regra, as duas têm que levar uma faixa de 90 a 120 dias para a finalização do processo. Quando finaliza o processo, nós, como advogados portugueses, e para aqueles brasileiros que não residem legalmente em Portugal, nem têm nacionalidade portuguesa com endereço em Portugal, necessita de um advogado português para ser o seu responsável do domicílio profissional. Por conta disso, recebemos todas as correspondências, inclusive a declaração, onde diz que você está efetivamente inscrito. E a partir daí é que começa a ser cobrado a anuidade e a obrigatoriedade da contribuição do CEPAS. Bem, alguns vão perguntar o que é CEPAS. CEPAS é a Caixa de Previdência Privada para os advogados e solicitadores em Portugal. É obrigatório, doutora? É obrigatório, infelizmente. Por que infelizmente? Para alguns que às vezes acham o valor um pouco elevado para o início de carreira em um outro país. São escalões que a partir do primeiro ano, onde você está declarado ser advogado inscrito na UA, vocês têm a anuidade e a contribuição para o CEPAS. A anuidade, na verdade, é um valor que não é anual, mas um valor mensal de R$ 18,75. E o CEPAS, no primeiro ano de inscrição, tem um valor mensal de contribuição de €60. Portanto, vocês já vão ter aí um custo mensal para a manutenção dessa carteira de R$ 78,75. Bem, uma outra pergunta que todos me fazem. Doutora, eu posso me inscrever e depois que eu efetivamente obter a inscrição, posso suspender a inscrição? Pode suspender a inscrição, sim, senhor. Vocês podem suspender e a qualquer hora que vocês chegarem em território português e quiserem iniciar a sua advocacia, vocês se direcionam até a ordem e pede o levantamento da sua carteira, ou seja, levantar a suspensão da ordem, onde paga via de regra na atualidade €70 mais ou menos de taxa para você suspender, na verdade levantar a suspensão da ordem. Portanto, para alguns que têm um certo receio desse protocolo quebrar, hoje recorre fazer logo a sua inscrição e logo depois o deferimento suspende. Bem, uma outra pergunta que as pessoas me perguntam: qual é a taxa para inscrição? A taxa é de €300, que não tem nada a ver com o valor de anuidade. Quando vocês estão pagando esses €300, não estão pagando efetivamente a taxa de anuidade da OA. Bem, pessoal, acredito ter esclarecido algumas das perguntas que a maioria dos meus seguidores, tanto no Instagram quanto no YouTube, faz para mim. Portanto, continue me acompanhando no dia a dia, principalmente no Instagram Advocacia de Imigração. E aguardo os próximos vídeos desse quadro, Advogando de Verdade em Portugal.